Olá! Que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. A história da humanidade não é escrita em tinta, mas em promessas. Algumas são sussurradas entre amantes, outras são declaradas por reis em tronos de pedra. Mas a maioria se perde no vento, esquecida como os sonhos da manhã. No entanto, há 4.000 anos, uma promessa foi feita. Uma promessa tão audaciosa, tão ilógica, que não deveria ter sobrevivido a uma única geração. E, no entanto, ela não apenas sobreviveu, como deu forma ao nosso mundo. Ela não foi feita a um império ou a um exército, mas a um homem idoso, comum, que vivia em uma cidade extraordinária e carregava um pesar silencioso em seu coração. Seu nome era Abrão, e esta é a história de como sua decisão de acreditar em uma voz impossível mudou para sempre o destino de todos nós. Nossa jornada começa na mais impressionante metrópole de seu tempo, Ur dos Caldeus. Não imagine uma aldeia de terra, imagine o centro do mundo. Uma cidade com quase 250.000 habitantes, protegida por muralhas maciças. Uma sociedade que já havia decifrado os segredos da escrita cuneiforme, que mapeava as estrelas com uma matemática complexa e que vivia sob um sofisticado sistema de leis e comércio. No coração de Ur, um colosso de tijolos de barro se erguia em degraus até o céu. O grande Zigurate, um templo dedicado à divindade principal da cidade, o deus da lua, Nana. A vida em Ur era regida pelos ciclos da lua, pelos panteões de deuses que governavam cada aspecto da existência. Era um mundo de certezas materiais e deuses visíveis. Neste caldeirão de cultura e religião, vivia a família de Terá. Gênesis nos conta que era uma família marcada pela tragédia. Arã, um dos filhos de Terá, morreu prematuramente na terra de seu nascimento, deixando seu próprio filho, Ló, sob os cuidados de seu tio, Abraão. A morte já havia lançado sua sombra sobre eles. E havia outra ausência. Um silêncio que ecoava mais alto que o barulho dos mercados de Ur, a esterilidade de Sarai, a amada esposa de Abraão. Em uma cultura onde a descendência era a medida do valor de um homem e a bênção dos deuses, Abraão, aos 75 anos, não tinha filhos. Sua linhagem perecia, terminaria com ele. Então, algo estranho acontece. Terá, o patriarca, decide deixar tudo para trás. Ele arranca sua família da maior cidade do mundo e os lidera numa longa e perigosa caravana para o norte, seguindo o curso do rio Eufrates. Por quê? A história não diz. Talvez uma inquietação, um pressentimento de que o futuro não estava ali. Eles se estabelecem em Harã, outra cidade próspera, e é ali, depois que seu pai morre, que a história verdadeiramente começa. É ali que Abraão ouve a voz. Não foi um trovão, nem um terremoto. Foi um chamado que cortou o ruído do mundo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pense no radicalismo absoluto deste comando. Deixar tudo o que define um homem, sua pátria, sua identidade cultural, sua família, seu porto seguro. E para ir aonde? O destino não era um ponto no mapa, era uma promessa vaga. A terra que eu te mostrarei. Era um convite para caminhar de olhos vendados. Mas junto com o comando, veio uma promessa de proporções cósmicas. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E em ti, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Era uma promessa que beirava o absurdo. Fazer uma grande nação de um homem de 75 anos com uma esposa estéril?
Engrandecer o nome de alguém que estava sendo instruído a se tornar um apátrida, um ninguém, e a ideia de que todas as nações seriam abençoadas através dele. Em um mundo onde cada nação tinha seus próprios deuses e via as outras como inimigas ou súditas, era uma teologia que ninguém jamais havia concebido. Um Deus, não o Deus da lua de Ur ou o Deus da tempestade de Harã, mas um Deus único, que se importava com um homem e, através dele, com toda a humanidade. Abraão estava na encruzilhada da história. Ele poderia ter descartado a voz como um delírio, um sinal de velhice. Seria a coisa mais lógica a fazer. Mas em um ato de fé que desafia a razão, ele obedeceu. A caravana que deixou Harã era uma cidade em movimento. Tendas, provisões, rebanhos de ovelhas e gado e um séquito de servos. Eles mergulharam no desconhecido, uma pequena ilha de fé em um oceano de incertezas, guiados não por um mapa, mas pela ressonância de uma promessa no coração de um homem idoso. A terra prometida, Canaã, era fértil, mas não estava vazia. Era uma colcha de retalhos de cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio rei e seus próprios deuses. Os cananeus eram um povo avançado, mas suas práticas religiosas eram sombrias, envolvendo rituais imorais e até mesmo sacrifícios humanos. Foi neste solo estrangeiro e espiritualmente hostil que a voz falou novamente: "A tua descendência darei esta terra." E ali Abraão construiu seu primeiro altar. Não era um templo grandioso, apenas um monte de pedras rústicas. Mas era uma declaração, um ato de reivindicação espiritual, um oásis de adoração ao Deus invisível em uma terra cheia de ídolos. Contudo, a fé, quando encontra a realidade, é sempre testada. E o primeiro teste veio de forma brutal. Uma fome severa varreu a região. A terra que emana leite e mel subitamente se tornou pó. A promessa parecia uma miragem. O que faz um homem quando a promessa de Deus colide com a ameaça da morte? Abraão fez o que parecia sensato. Ele olhou para o sul, para o Egito, a superpotência do mundo antigo, a terra cuja vida não dependia da chuva, mas do pulso constante do Nilo. Sua decisão de ir ao Egito foi lógica, mas seu medo o levou a um desvio moral. Ele conhecia o poder absoluto dos faraós e sabia que a beleza de Sarai era um perigo. O medo de morrer o levou a construir uma mentira: "Diga que é minha irmã." Uma meia-verdade que protegia sua vida, mas comprometia sua integridade e, pior, colocava a mãe da nação prometida em risco. E, como ele temia, Sarai foi levada para o harém do faraó. Abraão foi recompensado com riquezas, mas a que custo? Ele tinha gado, camelos e servos, mas havia perdido a guardiã da promessa. Foi um momento de profunda falência espiritual. E mais uma vez, foi Deus quem interveio. Pragas misteriosas afligiram a casa do faraó. E quando a verdade foi descoberta, eles foram expulsos. Ricos em bens materiais, mas pobres em testemunho, aprenderam uma lição dolorosa. Os planos de Deus não podem ser protegidos pela astúcia humana. A fé exige coragem, não subterfúgios. De volta a Canaã, a riqueza se tornou um novo tipo de prova. Os rebanhos de Abrão e de seu sobrinho Ló eram tão vastos que a terra não podia sustentá-los. As brigas entre seus pastores se tornaram constantes. Era um momento que poderia ter gerado uma amarga disputa familiar. Mas aqui vemos o crescimento de Abraão. Ele, como o mais velho e líder, tinha o direito de escolher primeiro. Em vez disso, ele demonstrou uma magnanimidade extraordinária. Ele ofereceu a Ló a escolha. "Não haja contenda entre nós", disse ele. "Escolhe para onde queres ir. Se fores para a esquerda, irei para a direita." Ló olhou com os olhos da lógica humana. Ele viu a planície do Jordão, verdejante e bem irrigada, como o jardim do Senhor. Parecia a escolha óbvia, o melhor negócio.
Ele se moveu para o leste e armou suas tendas perto das prósperas, porém infames, cidades de Sodoma e Gomorra. Abrão ficou com as colinas mais áridas. Ló escolheu a visão. Abraão escolheu a fé. E essa escolha selaria o destino de ambos. Os anos continuaram a passar. 10 anos em Canaã. Abraão estava com 85 anos. O silêncio no ventre de Sarai era ensurdecedor. A promessa de uma nação parecia cada vez mais distante, um sonho febril de um velho. Foi o desespero de Sarai que a levou a agir. Ela propôs um atalho culturalmente aceitável, mas espiritualmente perigoso. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Talvez por ela eu possa ter filhos, disse ela. Era uma tentativa de ajudar Deus a cumprir sua promessa, um plano nascido da dor e da impaciência. E funcionou. Agar concebeu. Mas a solução humana gerou um problema divino. A gravidez trouxe a Agar um novo status, e com ele o desprezo por sua senhora estéril. O ciúme e a amargura envenenaram a casa de Abraão. A tensão explodiu e Sarai, em sua dor, maltratou Agar com tanta severidade que a serva grávida fugiu para o deserto, preferindo a morte certa à vida insuportável na casa da promessa. E foi lá, no deserto, sozinha e desesperada, que Agar teve seu próprio encontro com Deus. O anjo do Senhor a encontrou e a chamou pelo nome. Ele a confortou, prometeu-lhe uma descendência numerosa e deu um nome a seu filho ainda não nascido, Ismael, que significa Deus ouve. É um momento de ternura impressionante. Deus ouviu o choro de uma escrava egípcia, uma estrangeira, uma vítima dos planos falhos dos escolhidos. Ele a instruiu a voltar e ela obedeceu. Ismael nasceu. Abraão tinha um filho, mas não era o filho da promessa. Era o filho da carne, o filho da impaciência. E sua presença seria um lembrete constante da fé vacilante de Abraão e Sara. 13 longos anos de silêncio se passaram. Abraão agora tem 99 anos. Ismael é um adolescente. A promessa parece ter sido redefinida ou talvez esquecida. Então, Deus irrompe na história novamente, com uma revelação que muda tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele declara. E então, ele estabelece formalmente sua aliança, marcada por um sinal físico, a circuncisão, e por novos nomes. Abraão, pai exaltado, torna-se Abraão, pai de uma multidão. Sarai torna-se Sara, princesa, e a promessa é reafirmada da forma mais inacreditável. Daqui a um ano, Sara, tua mulher, terá um filho. Ao ouvir isso, Abraão cai com o rosto em terra e ri. Não um riso de alegria, mas de pura incredulidade. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90, era biologicamente impossível. Pouco depois, 3 visitantes misteriosos aparecem em sua tenda no calor do dia. Abraão lhes oferece uma hospitalidade extravagante, um banquete digno de reis. E durante a refeição, um dos visitantes, que se revela como o próprio Senhor, repete a promessa. Daqui a um ano voltarei, e Sara terá um filho. Escondida na entrada da tenda, Sara ouve e também ri. Um riso silencioso, amargo. Depois de velha, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor ouve o riso silencioso e pergunta, por que Sara riu? Acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O riso da dúvida humana encontrou o poder da promessa divina. Após essa visita, acontece um dos diálogos mais notáveis de toda a Bíblia. O Senhor revela a Abraão que irá destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade. E Abraão, o homem que antes tremia de medo diante do faraó, agora se coloca diante de Deus e intercede. Ele ousa negociar com o Criador do universo. Destruirás o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade?
Ele argumenta, ele pechincha, baixando o número de 50 para 45, para 40, 30, 20, até chegar a 10. E a cada vez, Deus concorda. Abraão não salva as cidades, pois nem 10 justos foram encontrados. Mas ele salva sua própria alma, transformando-se de um homem focado em sua própria sobrevivência para um intercessor preocupado com a vida de outros, mesmo dos pecadores. Seu sobrinho Ló é resgatado no último momento, mas sua esposa olha para trás, para a vida que deixou e se torna uma estátua de sal, um monumento à hesitação. E então o tempo da promessa se cumpriu. O impossível se tornou carne. Sara, aos 90 anos, deu à luz um filho. Abraão, com 100 anos, o chamou de Isaque, que significa riso. O riso da incredulidade se transformou no riso da alegria pura e contagiante. Deus me deu motivo de riso, declarou Sara, e todo aquele que ouvir rirá comigo. A promessa tinha um nome, um rosto, um futuro. Os anos que se seguiram foram provavelmente os mais felizes da vida de Abraão. Isaque cresceu, o filho milagroso, o centro de seu mundo. A fé de Abraão havia sido testada pelo tempo, pela fome, pelo medo e pela dúvida, e finalmente havia sido recompensada. Ele vivia em paz, sua aliança com Deus materializada no riso de seu filho. E foi nesse auge de contentamento, nesse porto seguro de uma vida de fé, que Deus o chamou para a prova final. A prova que transcende toda a lógica e toda a emoção humana. A voz veio novamente, mas desta vez não trazia uma promessa, e sim um comando de partir o coração. Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te mostrarei. Silêncio. Imagine o silêncio que se seguiu a essas palavras. Cada frase era uma lâmina afiada. Teu filho, teu único filho, negando a existência de Ismael como herdeiro da aliança. A quem amas, reconhecendo a profundidade do sacrifício. O comando não era apenas para matar Isaque, mas para oferecê-lo como um holocausto, um ato de adoração. O próprio Deus que deu a vida, que construiu a promessa em torno deste menino, agora pedia que tudo fosse desfeito. Era um paradoxo terrível, um teste que parecia colocar o caráter de Deus em questão. A resposta de Abraão não está em palavras, mas em ações. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, ele se levantou. Ele rachou a lenha para o sacrifício. Ele selou o jumento. Ele chamou Isaque. Não há registro de hesitação, de questionamento, apenas uma obediência sombria e resoluta. Eles caminharam por 3 dias, 3 dias de silêncio. Tente imaginar o que se passou no coração daquele pai. Cada passo o aproximava de um ato que negava tudo o que ele amava. Cada olhar para o rosto inocente de seu filho era uma tortura. O autor de Hebreus nos diz que Abraão raciocinou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Sua fé não era cega, era uma lógica que operava em um nível superior, uma confiança absoluta no caráter de Deus, mesmo quando suas ordens eram incompreensíveis. No 3º dia, ele viu o lugar ao longe, e então, o momento mais comovente. Isaque, o menino, quebra o silêncio. Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A pergunta de uma criança, tão pura, tão lógica, deve ter despedaçado o que restava do coração de Abraão. E com uma fé profética que ele talvez nem entendesse completamente, ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, a cena se desenrola com uma precisão terrível. Abraão constrói o altar. Ele arruma a lenha. Ele amarra seu filho, o filho da promessa. Isaque, agora um jovem forte, não resiste.
Há uma submissão silenciosa, uma confiança no Pai que espelha a confiança do Pai em Deus. E então Abraão ergue a faca. Naquele instante, o tempo para. O universo prende a respiração. A fé e o amor estão em colisão. E no momento exato em que a vontade de Abraão se alinha perfeitamente com a ordem de Deus, a voz do anjo rasga os céus. Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. O alívio deve ter sido uma onda que o derrubou. A faca cai. As cordas são cortadas. O abraço de um pai e um filho, ambos trazidos de volta da beira da morte. E ali, preso em um arbusto, estava o cordeiro, a provisão de Deus. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Ele aprendeu que Deus não desejava um sacrifício humano, mas um coração totalmente rendido. A prova não era sobre a morte de Isaque, mas sobre a vida da fé de Abraão. Após esse clímax, a vida de Abraão entra em sua fase final. A promessa é renovada com um juramento divino. Sua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Ele enfrenta a dor da perda de Sara e, nesse momento, realiza um ato de enorme significado. Ele compra a caverna de Macpela como sepultura. Não é apenas um túmulo. É seu primeiro pedaço de propriedade permanente na terra prometida. Um ato de fé de que aquela terra, de fato, pertenceria a seus descendentes. Ele garante o futuro da linhagem ao enviar seu servo para encontrar uma esposa para Isaque, Rebeca, de sua própria parentela. Ele morre aos 175 anos, farto de dias. E em seu funeral, uma cena de reconciliação silenciosa e poderosa. Isaque, o filho da promessa, e Ismael, o filho do atalho, se unem para enterrar o pai. A semente de Abraão, embora dividida, estava unida na morte de seu progenitor. O legado de Abraão é imensurável. Para o cristianismo, ele é o pai da fé, cujo ato de crer foi imputado como justiça, um precursor de todos que são salvos pela fé em Cristo. Para o Islã, Ibrahim é um dos maiores profetas de Alá, um modelo de submissão. Milhões de pessoas hoje traçam sua herança espiritual até a tenda daquele homem. Sua história é um testemunho eterno, um lembrete de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. De que a fé não é a ausência de dúvida ou medo, mas a decisão de agir apesar deles. A jornada de Abraão nos ensina que as promessas de Deus são muitas vezes cumpridas através de longos períodos de silêncio e testes incompreensíveis. E que no final, para aqueles que ousam confiar, Deus sempre, de uma forma ou de outra, proverá o cordeiro. A jornada dele, que começou com um chamado para deixar tudo, terminou com ele se tornando uma bênção para todos. E essa promessa, feita há 4.000 anos, ainda ecoa hoje.